Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo sobre funções. O tema da nossa aula de hoje é função quadrática. Está no capítulo 3, página 260. Vamos entender o que é a função quadrática. A função quadrática é toda função definida pela seguinte sentença matemática: y igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e o a precisa ser diferente de zero. Ou seja, a função quadrática ela tem a estrutura de uma equação do segundo grau, como nós já estudamos, tá certo? Onde o a é sempre quem acompanha o x ao quadrado, o b quem acompanha o x e c quem está sozinho, certo? Então, para ser função quadrática, sempre eu preciso ter uma incógnita ao quadrado, como sendo a de maior expoente, tá certo? Nós temos aqui alguns exemplos de função quadrática, como vocês podem observar. O valor de A é igual a 1, o valor de B, 2 e o C, menos 8. Como vocês podem observar, os três coeficientes aparecem nessa função. Então, aqui essa função ela está completa. Mas nós temos também funções onde não aparecem todos os três coeficientes. O A, ele sempre vai aparecer, porque o A, como vocês podem observar, olha, ele tem que ser diferente de zero. Mas nem sempre B e C vão aparecer. Como vocês podem ver nessa, você tem o valor de A, que é 1. Você não tem o valor de B. O B não apareceu, então o B ele é 0. Não aparece. E o C, menos 9. Ok? Agora, o A nunca pode ser 0. O B pode ser 0, o C pode ser 0, tá bom? Nessa primeira, dado o número real 7, vamos calcular a imagem desse número pela seguinte função. Quando pede para você calcular a imagem, você está em busca do valor de y, sendo que o valor de x, a questão já trouxe, x igual a 7. Então, para encontrar o y, basta substituir na função. Então, nós temos y igual a 3 vezes x ao quadrado. Qual é o valor de x? 7. Então, no lugar de x, eu vou colocar o seu valor correspondente, que é 7. Então, aqui no lugar de x, eu coloco 7. Então, vai ficar 3 vezes 7 ao quadrado menos 4 vezes x, meu x é 7, mais 1. Primeiramente, você resolve aqui a potência. Então, vai ficar 3 vezes 7 ao quadrado, 49. Menos 4 vezes 7 dá menos 28, mais 1. Agora faz a multiplicação. 3 vezes 49, 147. Aí repete, menos 28, mais 1. Então, resolvendo aqui, nós temos 147 menos 128 mais 1, que vai dar um total de 120. Então, no caso aqui, a imagem do número real 7 é 120. Então, quando pedir imagem, basta você substituir o valor de x. Você está em busca do valor de y, tá bom? Então, 120 é a imagem de 7. Agora, vamos para o gráfico da função quadrática. Nas aulas anteriores, nós estudamos funções afins, não é isso? Que eram definidas por ax mais b. No caso dessas funções, o gráfico era uma reta. Nesse caso da função quadrática, nós teremos uma curva, que no caso da função quadrática, essa curva ela é chamada de parábola. Então, para elaborar o gráfico de uma função quadrática, você vai substituir na função dada os valores de x para você encontrar os valores de y correspondentes. Por exemplo, nós temos aqui y igual a x ao quadrado menos 4. Quando o x for menos 3, qual o valor de y? Aí você vai fazer semelhante ao que eu fiz no exemplo anterior. No lugar de x, coloco menos 3 e encontro o y correspondente, que foi 5. Então, nesse caso, nós temos aqui o par, x e y, menos 3 e 5.
Então, vou fazer essa substituição com todos esses valores de x, encontro esses valores de y e vou encontrar os pontos x e y e vou colocar esses pontos no plano cartesiano. Quando eu coloco esses pontos no plano cartesiano, como vocês podem observar, que eu junto os x com seus y correspondentes e junto todos os pontos, olha, eu vou montar uma curva. E essa curva ela é chamada de parábola. E nessa parábola, como você pode ver, nós temos aqui um ponto representado pela letra V. Esse ponto representado pela letra V no gráfico, ele é chamado de vértice, tá certo? Então, qual vai ser o vértice dessa parábola? Os pontos, na verdade, né, que representam o vértice dessa parábola, ou seja, qual vai ser o x-vértice e qual vai ser o y-vértice de acordo com esse gráfico. Aí você vai observar. Qual é o ponto que está sendo marcado aqui no y? Menos 4. Eu já sei que meu y-vértice é menos 4. E qual vai ser o x? O x vai ser o zero. Então, nós temos aqui 0 e menos 4. E nós temos aqui essa parábola com a concavidade voltada para cima. Vamos ter gráficos também que essa concavidade vai ser voltada para baixo. Nós veremos adiante. Aqui nós temos outra função. Foi feito o mesmo processo de substituição dos valores de x para encontrar os y. Nós temos aqui os pontos, né, x e y. Substituiu no gráfico, montou a parábola, após unir todos os pontos. Nesse caso, a concavidade da parábola ficou voltada para baixo. Mais uma vez, nós temos aqui, olha, o vértice. Nós temos aqui o x-vértice e o y-vértice. Quais são os pontos, né, que representam esse x-vértice e esse y-vértice? No caso do y, nós temos o 4. E como você pode observar aqui, olha, o x vai ser 2. Então, nós temos aqui 2 e 4. Esse x-vértice e y-vértice você pode determinar observando o gráfico, como também você pode determinar substituindo na fórmula. Como você pode ver, o x-vértice você pode encontrar utilizando a fórmula menos b dividido por 2 vezes a. E o y-vértice basta você substituir na função que a questão trouxer. Por exemplo, eu mostrei para vocês dois gráficos. O primeiro gráfico era referente a essa função. Mostrei para vocês que o vértice dessa função é 0 e menos 4, observando o gráfico. Agora, se eu não tivesse o gráfico e eu quisesse determinar somente o vértice sem montar o gráfico, seria substituir na formulazinha do x-vértice, que é menos b sobre 2 vezes a. Aí, quem está representando o b aqui na minha função? O b é quem acompanha o x. Como você pode observar, ele não apareceu. Então, eu já sei que ele é 0. Então, o b é 0. Vamos colocar aqui os valores de a. O a é 1, o b é 0 e o c é menos 4. Então, substituindo, você tem menos b. Como meu b é 0, então vai ficar 0, 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, vai ficar 0, 2 vezes 1, 2. 0 dividido por 2 dá 0. Então, encontramos aqui ó, o x-vértice. E o y-vértice, para dar menos 4, você vai substituir aqui na função. Então, aqui é a função que a questão trouxe. Y igual x ao quadrado. Qual foi o valor do x que você acabou de encontrar? Foi 0. Então, 0 ao quadrado. Menos 4. Repete o restante da função. Aí, quanto é 0 ao quadrado? Dá 0. E 0 menos 4 dá menos 4. Pronto, ó, encontramos o valor do x-vértice e do y-vértice, tá? Pelas substituições. Então, você pode encontrar tanto analisando o gráfico, quanto fazendo as substituições nas fórmulas. Esse é o mesmo procedimento agora para o gráfico 2, como eu mostrei para vocês, onde o vértice seria 2 e 4. Aqui ó, foi feita a substituição na fórmula, menos b dividido por 2a, onde o b é 4, então ficou menos 4 dividido por 2 vezes o valor de a, que é menos 1. Então, resolvendo, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Jogo do sinal, menos com menos dá mais. 4 dividido por 2.
dá 2 positivo. E para encontrar o y-vértice, ó, foi substituído na função. O valor de x, ó, foi substituído na função. E nós encontramos o y-vértice igual a 4. Então, vértice 2 e 4. Agora, nós iremos para os zeros da função quadrática. Os zeros da função quadrática, eles também são chamados raízes. Então, nós iremos encontrar as raízes da função quadrática. Para você encontrar as raízes dessa função quadrática, você vai resolver a equação do segundo grau, certo? Essa equação do segundo grau, você vai utilizar a formulazinha do delta, né, que nós já estudamos, e vai substituir para encontrar as raízes, que no caso são x. A quantidade de zeros ou raízes da função, ela vai depender do valor do discriminante, delta. Quando esse delta for maior que zero, a função vai ter 2 zeros ou 2 raízes diferentes. Quando ele for igual a zero, ele vai ter 2 zeros ou 2 raízes reais iguais. E quando for menor que zero, ele não tem raízes reais. Então, vamos observar aqui os exemplos. Ao determinar os zeros ou raízes da seguinte função. Primeiramente, vamos calcular o delta. Formulazinha do delta, vou colocar aqui em cima. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos descobrir aqui quem é o a. O a é quem acompanha o x ao quadrado, então vai ser 1. O b, quem acompanha o x, então 2. E o c, quem está sozinho, no caso, menos 3. Agora, é só substituir na expressão do delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado, qual é o valor de b? 2. Então, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, vezes o valor de c. Então, 2 ao quadrado, 4. Aí, menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 4 mais 12, 16. Então, como você observa, você encontrou o delta maior que zero. E nós vimos anteriormente que quando esse delta é maior que zero, eu vou encontrar 2 raízes reais e diferentes. Então, para você encontrar as raízes, você vai substituir na expressãozinha para encontrar o valor de x, menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Aí você vai encontrar o x' e o x duas linhas. Como assim x' e x duas linhas? Não são duas raízes? Então, são as duas raízes que você vai encontrar. X' sua primeira raiz, x duas linhas sua segunda raiz. No x', você vai pegar menos b, colocar a raiz positiva aqui do delta, dividido por 2 vezes a. E no x duas linhas, você vai pegar o valor negativo da raiz do delta. Como vocês podem observar, não é mais ou menos? Então, vou colocar o mais na x' e o menos nas x duas linhas. Aí, dividido por 2 vezes a. Agora é só substituir. Então, nós temos aqui x' menos b. O b foi quanto? 2. Então, positivo, né? O b. Então, mais com menos dá menos. Então, nós temos menos 2. Mais raiz de delta. Nosso delta foi quanto? Foi 16. Então, vamos tirar logo aqui a raiz desse delta. Mais ou menos raiz de 16. Raiz de 16 é mais ou menos, raiz quadrada de 16, mais ou menos 4. Então, vamos colocar aqui mais 4. Dividido por 2 vezes a. O a foi 1. Então, nós temos menos 2 mais 4, que vai dar mais 2. 2 vezes 1, 2. E 2 dividido por 2, 1. Eu encontrei uma raiz, 1. Agora, vamos substituir na outra. X duas linhas. Você vai ter menos b, então vai ficar menos 2, menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes 1. Menos 2 menos 4, ó, sinais iguais, repete e soma. 2 mais 4, 6. 6 dividido, menos 6 dividido por 2, dá menos 3. Pronto, ó, encontramos as raízes dessa função, que no caso vai ser 1 e menos 3. Duas raízes reais e distintas, porque o delta foi maior que zero.
Nessa segunda, vamos determinar o zero da função. Ó, seguindo a mesma linha de raciocínio do exemplo anterior. O valor de A é menos 1, o valor de B é 4 e o valor de C é menos 5. Você vai substituir para encontrar o discriminante delta. Menos B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, vai ficar... Aqui não é menos não, tá, gente? É mais. É só B ao quadrado. O menos é só na formulazinha do x. Então, vai ficar aqui, ó, B ao quadrado. Qual é o B? 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 5. Então, resolvendo, 4 ao quadrado dá 16. Faz aqui a multiplicação. Menos com menos dá mais, mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Então, nós temos 16 menos 20. Subtrai e dá o sinal do maior, que vai dar menos 4. Então, nesse caso aqui, ó, você observa que você encontrou o delta menor do que zero. Ou seja, o delta é negativo. Quando o delta for menor do que zero, significa que você não tem raízes reais. A função não tem raízes. Por que não vai ter raízes? Porque, como você pode observar, você precisaria, para encontrar essas raízes, substituir na expressãozinha do x, não é isso? Ou seja, eu precisaria tirar a raiz quadrada desse delta. E nós já aprendemos que não tem como você tirar raiz quadrada de um valor negativo, tá bom? Ora, terceira, determinar os zeros da função. Mesmo esquema das questões anteriores. Primeiro encontro o delta. O valor do A é 1, o valor do B menos 4, valor do C, mais 4. Formulazinha do delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. O B é menos 4, então vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado, dá menos 4 vezes menos 4, que dá 16. E aqui, ó, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 4, menos 16. 16 menos 16, 0. Já vimos que quando delta é igual a 0, eu vou ter duas raízes iguais. Então, você só precisa fazer um cálculo para encontrar o valor de x, já que esses valores vão ser iguais. Então, você ganha tempo. Então, já sei que o meu x' ele vai ser igual ao x duas linhas. Então, fazendo aqui o cálculo, nós teremos x' igual a x duas linhas, não é isso? Então, teremos menos b mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes a. Então, nesse caso, fazendo aqui a substituição, o valor de b é menos 4, não é isso? Então, menos com menos já dá fórmula, dá mais. Então, menos com menos, mais. Você vai ter 4. A raiz de 0 é 0. 2 vezes o A vale 1. Então, 2 vezes 1. 4 mais 0, 4. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, já sei que a raiz, ou os zeros dessa função, vai ser igual a 2. Então, é bem tranquilo para você encontrar os zeros. Basta você substituir na expressão do delta, depois você vai substituir nas expressões do x. Calcular x' e calcular x duas linhas, tá bom? Agora, como você pode observar nesses gráficos, a partir de um gráfico, você também pode determinar os zeros da função. Se você tem um gráfico e a questão pede para você determinar os zeros da função, você pode fazer essa análise só olhando para o gráfico. Por exemplo, você está observando aqui, olha, que esse gráfico, nessa parábola, ela está tocando, na verdade, né, está interceptando o eixo x em 2 pontos. Então, esses pontos
onde está sendo interceptado o eixo x, eles são chamados de zero da função. Eu já sei que os zeros da função, ou raízes, para essa função, vai ser menos 3 e 1, tá certo? Então, se meu gráfico toca 2 pontos do eixo x, eu já sei que meu discriminante delta, ele é maior do que zero, porque vai interceptar o eixo x em 2 pontos distintos. Agora, quando a minha parábola ela não intercepta o eixo x em ponto nenhum, eu já sei que o meu discriminante delta, ele deu negativo, ou seja, menor do que zero. Então, não tem raízes a minha função. Então, o eixo x não é tocado de jeito nenhum pela parábola, então delta foi menor do que zero. E quando minha parábola toca em um só ponto, eu já sei que o delta ele foi igual a zero. Quer dizer que essa minha função ela vai ter duas raízes iguais, como eu mostrei para vocês. Então, vai tocar só um ponto, que é o mesmo x, né? No caso, x' e x duas linhas, eles vão ser iguais, tá bom? Então, quando tocar em 2 pontos do eixo x, é que o discriminante delta foi maior do que zero. Não toca ponto nenhum do x, meu discriminante delta foi menor do que zero, ou seja, negativo. E quando toca só um ponto, igual a zero. E nós também podemos, né, analisar o gráfico de acordo com a concavidade da parábola. Como vocês podem ver, algumas parábolas vão ter a concavidade voltada para cima e outras parábolas vão ficar com a concavidade voltada para baixo. Então, o que isso significa? Quando é que eu vou ter concavidade voltada para cima e parábola com concavidade voltada para baixo? Toda vez que seu valor de A for maior do que zero, ou seja, quando o seu A for positivo, a concavidade da parábola ela vai ficar voltada para cima. Agora, quando A for menor do que zero, ou seja, quando o A for negativo, a concavidade da parábola vai ficar voltada para baixo, tá bom? Então, aqui como nós temos aqui de modo geral, A maior que zero, concavidade voltada para cima. A menor que zero, concavidade voltada para baixo. Então, aqui nós temos um resuminho, né, sobre as concavidades e os zeros da função. Como eu mostrei para vocês, A maior que zero, concavidade para cima. A menor que zero, concavidade voltada para baixo. A maior que zero quer dizer que o A é positivo. A menor que zero quer dizer que o A ele é negativo. Quando o discriminante delta for maior do que zero, a parábola vai tocar o eixo x em 2 pontos. 2 pontos distintos. Quando A for menor do que zero, a função não tem raiz, portanto, a parábola não toca o eixo x. E quando A for igual a zero, a função ela tem duas raízes reais iguais, e a parábola ela tangencia o eixo x, ou seja, um único ponto. Tá certo? O mesmo acontece aqui ó, com as parábolas voltadas para baixo. 2 pontos, delta maior do que zero, nenhum ponto de x, delta menor do que zero, e só um ponto quando delta for igual a zero, tá bom?